Pessoal, aqui vos fala o professor Caio Lima e hoje nós vamos dar início a uma série de aulas sobre geografia. E aí está para vocês o nosso primeiro tema dessa nossa primeira aula, os fundamentos da ciência geográfica. Então, a primeira reflexão que nós vamos fazer é essa perguntinha que norteia a nossa fala sobre o que é geografia, né? E de pronto nós vamos entender que geografia é a ciência que estuda a organização espacial ou como o espaço geográfico foi produzido. Também podemos interpretar dessa forma. Estou dizendo isso para vocês com maior ênfase, porque nós encontramos algumas afirmações que dizem que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, ou é que a geografia é a ciência que estuda o palco das relações humanas com a natureza, tal. E isso não é real. A geografia ela não estuda o espaço geográfico, mas sim a sua organização, a sua produção. Como o espaço geográfico ele é produzido, como ele se organiza. E isso envolve vários sistemas, né? Desde os sistemas naturais até os sistemas sociais. Sistema econômico, sistema social e por aí vai, certo? Então, a geografia, para dar conta de compreender todos os aspectos que formam o espaço geográfico, inicialmente ela está subdividida em duas grandes áreas, né? Que é a geografia humana e a geografia física. A geografia humana vai tratar dos sistemas sociais, né? A dinâmica social, como os elementos humanos formam, contribuem para a formação do espaço geográfico. E a geografia física vai trabalhar com os sistemas naturais, né? Então, dentro da geografia humana, a gente vai ter as sub-áreas, a geografia da população, geografia agrária, cultural, geopolítica, geografia econômica e tantas outras, né? Geografia cultural e por aí vai, tá? Dentro da geografia física, a gente vai ter aí como os principais representantes a geomorfologia, a climatologia, a biogeografia, a pedologia e outras áreas também que compõem a geografia física, né? No meio dessas duas áreas da geografia, a gente tem a cartografia e o geoprocessamento, que são áreas de conhecimento, eu costumo falar que são, vamos dizer assim, técnicas, né? Conhecimentos técnicos que a geografia se utiliza para desenvolver suas pesquisas, tá? Então, a gente tem essas duas grandes áreas de conhecimento, que é a cartografia e o geoprocessamento, que são duas áreas de conhecimento que não estão restritos à geografia, né? Outras áreas, outras ciências também se utilizam desse conhecimento, beleza? E aí eu falei que a geografia é a ciência que estuda a produção ou a organização do espaço geográfico. Aí vem a nossa segunda pergunta: o que é o espaço geográfico? E aí, para a gente entender melhor como se estabelece o espaço geográfico, ele é resultado das relações entre a sociedade e a natureza, por meio da técnica, né? Então, o que é que a gente tem que entender aqui? Que as sociedades humanas, por meio da técnica, ela transforma a natureza, certo? E esse processo gera o que a gente chama de espaço geográfico. Por isso que a geografia vai estudar como o espaço geográfico foi produzido, organizado, certo? E para isso é utilizado uma técnica, as técnicas humanas, né? São utilizadas as técnicas humanas, desculpa, tá? Então, dentro dessa situação, dessa reflexão, aquelas sociedades humanas que têm uma técnica mais desenvolvida, elas vão, obviamente, produzir o espaço geográfico de uma maneira. Aquelas sociedades humanas que têm menos acesso às tecnologias, né? Ou seja, que as técnicas não são lá tão desenvolvidas, então elas vão também transformar ou produzir o espaço geográfico de outra maneira. Elas vão transformar a natureza e produzir o espaço geográfico de outra maneira. Vamos refletir o seguinte: no Japão, país de altíssima tecnologia, que é marcado por terremotos, fenômeno natural, quase que diariamente. Então existem tecnologias no Japão, onde os prédios eles vêm equipados, são produzidos equipados com grandes molas, para que aos abalos que ocorrem diariamente não derrube os prédios, tá? Aqui no Brasil, nós temos as comunidades, ou as favelas, como você queira chamar, né? Existe uma forma de organização ali do espaço geográfico diferente do que acontece no Japão, ou seja, o acesso às técnicas são diferentes, certo? Então, isso vai caracterizar o espaço geográfico. A técnica que produziu o espaço geográfico,
né, a tecnologia, o conhecimento técnico, tudo isso vai interferir diretamente no aspecto visível do espaço geográfico, ok? Aqui eu trago alguns exemplos da cidade que eu moro, aqui onde eu falo, de João Pessoa, e ao longo do tempo esse espaço geográfico ele foi sendo transformado. Perceba que aqui eu tenho uma figura, né, da Lagoa do Parque Solano de Lucena, uma figura provavelmente aí da década de 50, 60, que ela é bem diferente do que nós encontramos hoje, né? E essa figura aqui que eu estou trazendo como atual, ela já está também desatualizada, né? Então, se você for hoje no Parque Solano de Lucena, aqui no centro de João Pessoa, já está bem diferente também, certo? Outra imagem aqui da Praia do Cabo Branco, em 1960, né? E aqui uma visão já entre as praias do Cabo Branco e Tambaú, certo? Cabo Branco à esquerda, Tambaú à direita, você já tem um aspecto bem diferente do que era na década de 1960. Então, isso aí remete para a gente outra característica do espaço geográfico, né? Ele está evoluindo constantemente, ele está em constante transformação, tá? E a transformação do espaço geográfico acompanha o desenvolvimento das técnicas humanas. Então, conforme as técnicas humanas vão evoluindo, o espaço geográfico também vai evoluindo junto, porque o ser humano ele vai transformando o espaço geográfico conforme as técnicas que ele detém, conforme ele adquire o conhecimento e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Aqui mais algumas figuras, né, para mostrar aquilo que eu estou falando, né? Aqui tem a Avenida Rui Carneiro, a Avenida Epitácio Pessoa, aí na década de 60 também. Aqui outra figura do Parque Solano de Lucena, muito antiga, né? Provavelmente aqui no início do século XX, essa figura aqui de baixo. E aqui a Praia de Tambaú também na década de 60. Veja que os veículos eram bem diferentes, as moradias. Veja que a ocupação, né, era bem inicial ainda, vilas de pescadores, já tinha um certo movimento de veículos aqui, algumas motinhas antigas, eram motonetas, não lembro o nome disso aqui. Mas perceba que os veículos, né, ao longo do tempo, eles sofreram uma grande transformação. A gente já não encontra veículos com esses aspectos aqui hoje. Ou seja, a técnica de produzir veículos, ela evoluiu tal qual a gente conhece hoje, certo? Então, algumas características do espaço geográfico. Ele é resultado das ações humanas sobre a natureza. Isso aqui, pessoal, eu vou dar uma ênfase, porque você precisa entender que para ter espaço geográfico, eu tenho que ter ação humana. Então, sem ação humana, eu não tenho espaço geográfico, certo? Então, ele é resultado das ações humanas sobre a natureza ao longo da história, ao longo do tempo. Ele contém um passado histórico, ou seja, esse passado mostra para a gente a evolução da técnica, né? E foi transformado pela organização social, pela técnica e as características econômicas. Isso aqui é fundamental você perceber o seguinte: a forma, a evolução do espaço geográfico, ela fica materializada. Ela fica materializada, a gente consegue perceber nos centros históricos, nas áreas mais antigas das cidades. Então a gente percebe que a forma como se dava a ocupação daquele espaço, a sua produção, se dava de uma forma diferente em épocas passadas, tendo em vista que as técnicas, né, o conhecimento, a questão econômica era diferente da realidade de hoje, certo? As características econômicas também ficam marcadas no espaço geográfico. Ou seja, o nosso sistema capitalista, ele é caracterizado por produzir desigualdades sociais. Então isso também vai ser visível no espaço geográfico, tá? No espaço geográfico também se materializam os aspectos culturais. Então, a cultura de um povo também fica materializada no espaço geográfico, tá? Então, a forma como os povos originários, por nós conhecidos como índios, eles produzem as suas moradias é totalmente diferente da nossa realidade. Nós moramos em prédios, né? De modo geral, os nativos, né, os povos originários aqui do Brasil, eles moram em ocas. Então perceba que a questão cultural fica visível, né? Nessa forma que o ser humano ele produz o espaço geográfico. Uma característica do espaço geográfico, a questão da desigualdade social. Essa figurinha ela é muito interessante para a gente,
porque qualquer livro de geografia ele traz essa figura, né? Salvo engano, ele trata aqui da comunidade de Paraisópolis, né? Lá no estado de São Paulo, e, e do lado, salvo engano, é como é que se diz? O Morumbi, né? O bairro do Morumbi. Se alguém de São Paulo estiver me ouvindo, me corrija. Peço desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, certo? Estou dizendo, eu acho que é. Mas é uma figura emblemática, né? Porque ela mostra bem a desigualdade social num espaço muito pequeno, né? Então você está vendo aqui desse lado pessoas que moram com todos os direitos, benefícios, recursos, direito a lazer, a piscina, quadra, poliesportivas, né? Uma moradia bastante confortável e separados por um muro. Você tem aqui do lado pessoas que não têm qualquer condição de vida, né? Que moram em situações insalubres, que não têm acesso a serviços de qualidade, que não desfrutam de uma boa qualidade de vida, tá? Mas existe uma distância espacial aqui que é quase nula, né? Eles estão ocupando quase que o mesmo espaço, mas economicamente existe uma distância gritante entre essas populações aqui. Mas são pessoas, né? Ou seja, a diferença entre elas é que um lado possui bens financeiros e o outro lado não possui nenhum tipo de recurso, certinho? Outra característica do espaço geográfico, da questão cultural, que a gente vai visualizar. Isso aqui a Igreja de São Francisco, fica aqui no centro de João Pessoa, no centro histórico, né? Então, é uma característica que marca este espaço geográfico, ou seja, a colonização europeia, né, que traz consigo a questão religiosa. Então, se você chega nas cidades antigas no Brasil, do período colonial, uma das características são as igrejas, né? As igrejas que trazem essa cultura religiosa cristã junto com a colonização europeia, tá? E isso a gente visualiza no espaço geográfico, é visível, está materializado aqui a cultura religiosa do povo que colonizou e produziu este espaço geográfico, que aqui é conhecido como a cidade de João Pessoa, a capital do estado da Paraíba. Algumas categorias de análise do espaço geográfico, ou seja, como é que eu posso analisar o espaço? Então, para isso, foram criadas algumas categorias e basicamente existem essas quatro categorias: paisagem, território, região e lugar. Vamos entender uma por uma. A paisagem, ela se refere a tudo aquilo que é perceptível através dos nossos sentidos, né? Quais são os sentidos? A visão, o olfato, tato, a audição. Então, aquilo que eu vejo, eu olho pela janela da minha casa, o que é que eu vejo? Eu estou vendo uma paisagem, certo? Ela está dividida entre natural e paisagem modificada ou transformada. Então, bem simples de entender, a paisagem natural é aquela que predominam elementos da natureza, né? Ou seja, elementos que foram construídos, vamos dizer assim, por uma ação da natureza, e a paisagem modificada, obviamente, ela resulta de uma ação humana, certinho? Porém, no entanto, todavia, a gente precisa pensar o seguinte: poxa, Caio, é muito simples resumir a paisagem, aquilo que eu vejo, né? Então, a gente também pode utilizar os outros sentidos, né? Respirar, o que a gente respira, como a gente sente a paisagem, o que a gente escuta. Então, se eu estou dentro de uma floresta, eu vou ouvir coisas que se eu estiver no centro urbano, eu não vou ouvir, né? São coisas totalmente distintas. Então, a gente também percebe a paisagem, né? Não só vê, mas a gente percebe, a gente sente cheiros, a gente ouve coisas. Mas, como eu dizia, a gente pode pensar a paisagem de uma forma mais profunda. Por exemplo, quando eu olho para uma paisagem agrícola, uma grande produção de cana-de-açúcar, né? A primeira atividade econômica do Brasil colônia. Imagina o seguinte: eu vejo aqueles trabalhadores ali trabalhando numa grande plantação de cana. Então eu posso dizer ali somente o que? Ah, estou vendo uma paisagem, uma grande produção agrícola, né? Uma paisagem transformada, obviamente, porque ela é resultado de uma ação humana. Tem ali vegetação, mas quem produziu aquilo ali, quem plantou, né? Quem está trabalhando ali naquela paisagem são sociedades humanas, né? Estão transformando aquela paisagem. Aí você imagina que eu estou vendo aquilo ali, mas só ver é muito simples, né? Eu tenho que refletir tudo que envolve a dinâmica daquela paisagem, a dinâmica econômica. Você tem ali uma relação de patrão e de empregados que trabalham em situações difíceis, né? Que muitos direitos são negados.
certo? Pessoas analfabetas, pessoas que não tiveram escolha, que muitas vezes têm que trabalhar mesmo, senão não sobrevivem, que não tiveram oportunidade de estudar. Então, quando eu vejo algo, eu tenho que não somente ver e descrever, tenho que refletir. E essa reflexão exige de mim todo um raciocínio geográfico para que eu consiga interpretar a dinâmica daquela paisagem, certo? Outra categoria de análise do espaço é o território, né? Ele vai dizer que é a área do espaço delimitada por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade. Então, por exemplo, eu imagino as fronteiras dos países. O Brasil faz fronteira com vários outros países. Então, o povo brasileiro detém o domínio dessa porção do espaço geográfico mundial, né? Uma pequena porção do espaço geográfico mundial está sob domínio do povo brasileiro, tá? Então, é exatamente isso. Quando eu tenho um território, eu tenho uma relação de poder, um povo, uma nação que domina aquele território. E para que eu possa adentrar aquele território, eu tenho que pedir autorização. Então, para eu viajar até os Estados Unidos, tenho que pedir um visto, pedir autorização para entrar lá, toda uma burocracia, né, para que isso aconteça, porque ali é um território, né, é uma nação que tem o domínio daquele território, e eu não posso simplesmente chegar lá e dizer, eu vou entrar numa casa que não é minha, né? Eu tenho que pedir autorização para entrar na casa dos outros. Então, um avião, ele quer sobrevoar o espaço territorial do Brasil, ele precisa pedir autorização. Senão, né, para isso que existem as Forças Armadas, as Forças Armadas vão tomar uma atitude para defender o território, certo? Outra categoria de análise do espaço geográfico é a região. Ele vai dizer a forma de classificar o espaço geográfico a partir de características ou atributos homogêneos. Então, um exemplo está aqui, as grandes regiões brasileiras, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, é uma forma de você administrar o espaço ou de você classificar o espaço geográfico a partir de características ou atributos homogêneos, ou seja, idênticos. Por exemplo, o que caracteriza a região Nordeste? Do ponto de vista natural, as condições climáticas, o predomínio de um tipo de vegetação, que é a caatinga, isso no sertão, né? Estou falando do sertão do Nordeste. É uma cultura muito parecida dos povos. Então você tem vários atributos, várias características que identificam esse povo. Então, quais são os principais problemas que ocorrem no semiárido nordestinos? São os mesmos que acontecem na Amazônia? Nem sempre. Então, é uma forma de melhor administrar o território. Então, peraí, eu vou direcionar soluções para onde eu tenho aquele tipo de problema. Então, eu organizo o espaço geográfico, dividindo a partir de atributos, para que eu possa atendê-lo da melhor forma possível, né? Na solução de problemas e em diversas outras situações, tá? E por último, vem a categoria lugar, que eu, no meu entendimento, é uma das mais interessantes, porque ela se refere ao espaço de vivência do sujeito. Então, essa categoria lugar, ela se refere ao local aonde o sujeito cresceu, né, viveu suas experiências humanas e sociais, e a partir disso aí ele criou uma identidade, né? Então, o sujeito ele tem uma identidade com o lugar, certo? E isso é interessante, eu trouxe aqui uma figura dessa área aqui. Essa área aqui é conhecida aqui no município de João Pessoa como Porto do Capim. É uma área de rio, né, o Rio Sanhauá, e tem uma comunidade que vivia aqui, uma comunidade ribeirinha que vivia ao redor desse rio. E obviamente que as pessoas que aqui nasceram, cresceram, né, eles criaram identidade com o lugar, até uma identidade econômica, né? Então, por isso eu trago aqui os exemplos de uns barcos na figura, porque essa população vivia basicamente de quê? Da pesca. E aí um projeto da prefeitura aqui da cidade realocou essa população, tirou esse pessoal daí, desse espaço, e colocou em outra área da cidade, né? Totalmente distante dessa realidade. Aí você pensa comigo, esse pessoal que nasceu, cresceu, se desenvolveu, aprendeu habilidades relacionadas à pesca, hoje estão morando num local totalmente distante da sua realidade de origem, né? Essas pessoas aprenderam a pescar e hoje elas vão ter que trabalhar, se virar com ou qualquer outra coisa, com qualquer outra profissão para poder sobreviver. Então,
O sujeito ele criou uma identidade com esse lugar. Não que ele não possa evoluir e desenvolver novas técnicas, desenvolver novas habilidades, não é isso. Mas talvez tentando solucionar um problema, você pode criar outro problema, não considerando a identidade do sujeito a partir da ideia do lugar, certo? Então é basicamente a sua rua, é o seu bairro, é a sua cidade, é onde você cresceu, viveu e você tem sua identidade, né? Logo se sabe, por exemplo, se você é de uma região do Brasil, chega em outra, o seu sotaque na sua língua, a sua forma de falar, né, a sua linguagem, já se percebe que você é de tal ou determinado lugar, porque você tem uma identidade tão forte naquele lugar que até o seu sotaque é característico daquele lugar, beleza? Aí vamos aos elementos do espaço geográfico. Você tem aqui, ó, o homem, né, o meio ecológico, você tem a infraestrutura, que é resultado do trabalho humano, você tem os investimentos, né, e a capacidade produtiva, e as instituições normativas, né, as leis. Aí você tem os três poderes constituídos e por aí vai. Então, todos esses elementos aqui, junto ao meio ecológico, né, tudo isso vai formar o que a gente chama de espaço geográfico. E isso é o objeto da geografia, né? Como o espaço ele é produzido, né, como ele é organizado, beleza? Então é isso. Eu deixo aqui as minhas redes sociais para que você possa entrar em contato, fazer comentários, tirar dúvidas, né? Fique à vontade para entrar em contato, tá aí o acesso ao meu Instagram, Facebook, esse pequeno blog, onde eu desenvolvo essas aulas em forma de texto e tudo isso vai estar disponível lá para vocês, tá bom? Então peço que você acesse, entre em contato, isso vai fortalecer o nosso canal e vai fazer com que essas aulas cheguem a mais pessoas. Então, pessoal, forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!